Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Você sabia que você pode fazer até 3 publicações no site e não terá custo nenhum? Isso mesmo, se você tiver uma casa para alugar ou mesmo uma casa para poder vender, é só você fazer o seu anúncio, até 3 publicações no site Brasileiros Imóveis, sem custo algum. Então acesse lá e siga os passos para você estar fazendo bons negócios. E hoje eu também converso no programa com o arquiteto Ivo Gambirazzi, ele que vai estar dando dicas e novidades do mercado da construção, e no segundo bloco com a Luciana Costa, que é vice-prefeita de Barretos, secretária de Governo e Gestão Estratégica. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do nosso portal. Na hora de anunciar os imóveis de sua imobiliária ou empreendimento, escolha o portal brasileirosimóveis.com.br e clique em Anuncie o seu imóvel na página inicial. E você terá acesso a pacote grátis. Isso mesmo, pacote grátis. Você, pessoa física ou jurídica, poderá anunciar até 3 publicações de imóveis sem nenhum custo, totalmente grátis. O portal oferece também pacotes diferenciados como bronze, prata e ouro, onde os seus imóveis e a sua marca terão um destaque maior. E por falar em destaque maior, o pacote ouro é uma oportunidade para isso com o melhor custo-benefício. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br. Eu converso agora com o Ivo Gambirazzi, ele que é arquiteto e designer há mais de 30 anos aqui na cidade de Barretos. Ivo, obrigado pela sua participação no programa, viu? Eu que agradeço o convite. O nosso bate-papo, Ivo, ele é muito importante para aquelas pessoas que já têm acessado o nosso site, que querem realizar os seus sonhos, comprou um terreno ou até mesmo já comprou uma casa, pretende reformar ou quer começar uma construção do zero. O Ivo vai dar dicas para a gente aqui de novidades do mercado da construção. Então, por isso que eu quero convidar você a ficar ligadinho com a gente durante toda a semana, porque você também vai estar com a gente durante toda a semana. E quando a gente começa a falar em construção, a gente começa a pensar em padrão. Existe um padrão que uma casa tem que ter, que a gente já começa com esse padrão? Bom, na realidade, padrão, assim, não existe. O que existe é, assim, quando se vai planejar uma construção, é o perfil do usuário, né? Você não pode, assim, determinar um padrão de casa e falar, essa casa vai ser construída nesse padrão. Primeiro tem que consultar o usuário, que é o chamado cliente, né? Tem se falado muito exatamente de perfil, né, do proprietário. De perfil, exatamente. E como que tem sido o perfil dessas pessoas que têm construído hoje, ultimamente? Olha, o perfil, na realidade, atinge todas as classes sociais. Uhum. Não podemos, assim, por exemplo, falar a classe média que está construindo mais, ou a classe alta, ou a classe menos favorecida. Então, todos, assim, com as suas condições financeiras, têm tentado fazer, o mais humilde tenta fazer uma ampliação na sua residência, o que tem mais condições já tenta fazer um imóvel mais diferente. O padrão de casa aí é determinado a cada um devido ao seu perfil e às condições financeiras também. A casa hoje, Ivo, ainda é o grande sonho da pessoa? Sim, sempre foi e sempre será o grande sonho. O ser humano, na realidade, todos, ele se projeta, assim, quando ele já entra na parte de amadurecimento, que ele tem que ter a casa própria, independente de classe social. Vamos falar um pouquinho então das novidades, né? Sim. Em relação às cores, existe uma gama muito grande, um leque de possibilidades de cores, né? E eu queria que você falasse assim, é possível compor cores novas, com misturas? Isso fica caro ou a pessoa deve ir no básico? Na realidade, cores, ela sempre existiu. Ela é aplicada no momento para dar uma diversificada na realidade, porque para tirar um pouco da monotonia que existe no mercado. Às vezes você chega numa cidade, que a gente chama de paisagem urbana, então você consegue visualizar casas brancas, tudo branquinho, então você não tem aquela coisa de alegria, falar, ó, ali tem uma casa colorida, isso e aquilo. Na realidade, isso daí você tem que saber onde aplicar
cores. Dizer custo de cores assim... E essa tendência clean por dentro da casa, tudo branquinho? Essa, na realidade, não é uma tendência. Não. Na realidade, isso daí vai do perfil. Também. Do perfil do usuário. Na realidade, é isso. Porque tem pessoas que já não gostam, já não curte, já gosta de casas porque que tem alegria. Tem casas, cores, na realidade, assim, para especificar melhor o que é cores. Cores mexe muito com o psicológico do ser humano. Você, por exemplo, está construindo uma casa, você entra na sua residência, você já vive momentos depressivos no trabalho. Você chega na sua casa, vamos supor, ela foi construída e decorada no estilo clean. Aí você chega, te dá aquele vazio, entendeu? Então, se você jogar, de repente, ali uma cor mais alegre no ambiente, para você chegar, aquilo ativar a sua memória, seu psicológico dá aquela melhorada. Então, cores tem tudo isso para ser trabalhado. Por isso que tem que ter cuidado onde aplicar essas cores. Com certeza. Além do concreto e alvenaria, quais outros tipos de sistemas estruturais que podem ser usados? Bom, com essa tecnologia mais avançada dentro da construção civil, então tem vários outros, assim, o pessoal tem usado isopor, com concreto, eles fazem, por exemplo, no sistema construtivo, eles usam a estrutura metálica, né, como parte estrutural, eles fazem o isopor como isolamento térmico, que no caso acontece, e reveste a parede ou com reboco ou às vezes até mesmo com concreto. O custo também, tem que ver o custo e benefício. Então, eu não tenho assim, esse acesso direto, que eu ainda não construí uma casa nesse estilo. Obrigado pelo bate-papo de hoje. Opa. Você sabe que vai ficar com a gente toda semana. Opa, estamos aqui. Bom, e no próximo bloco eu converso com a Luciana Costa, ela que é vice-prefeita de Barretos, secretária de Governo e Gestão Estratégica. É um breve intervalo, eu já volto. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. E agora eu recebo aqui nos estúdios da Brasileiros Imóveis, depois de ter batido aquele papo especial com o Ivo, falando de tanta coisa bacana, de arquitetura, de novidades do setor da construção, eu recebo agora, com muito carinho, a nossa vice-prefeita. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é complicada, né? E obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Estou aqui à disposição de vocês. A Luciana Costa, ela é vice-prefeita e secretária de Governo e Gestão Estratégica. Vice-prefeita já assumiu desde o começo do mandato do nosso prefeito. Agora, esta secretaria, você assumiu com pouco tempo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da sua expectativa nessa secretaria. Fui convidada, né, pelo prefeito para ser a secretária de Gestão Estratégica. E daí então, como vice-prefeita, já fazia alguns trabalhos, já vinha consolidando, né? Porque a gente, quando inicia, como diz o nome, início, sim. Você vai lá, começa a plantar, vai indo, até começar a frutificar e as coisas começarem a acontecer. Então, ao ser convidada para a gestão estratégica, eu sempre digo, o ser humano, nós não somos obrigados a saber de tudo. Então, você vai estudar, você vai olhar. E, para minha surpresa, gestão estratégica é uma coisa muito bonita, quando bem feita, quando bem organizada, quando se tem oportunidade de trabalhar dentro da cidade e fazer gestão estratégica. O que exatamente é isso, gestão? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem assim, simplificado. Vamos dizer que em determinado bairro vai se construir 250 casas, moradias.
Então, esse bairro que vai receber esta casa, a gente tem que estruturar. Como se estrutura? Com saúde, com educação, com cultura, meio ambiente. Se você constrói determinadas casas num ambiente onde existe uma lacuna que possa se servir para que os jovens usem esse local para o uso de drogas, assim, digamos. A gente tem que tomar cuidado, tem que ir lá trabalhar com o meio ambiente. Então, entra o meio ambiente, entra a educação, temos que pensar na escola para aquele local, temos que pensar também na cultura daquelas pessoas. Vamos supor, vivemos hoje situações dentro da cidade, predinhos, por exemplo. As pessoas, ao entrarem para morarem nos predinhos, a gente teria que estar preparando essas pessoas, porque é difícil você conviver lá todos os dias num local pequeno com outras pessoas, porque é praticamente junto, né? Então, se não tiver uma cultura, se não tiver educação, se não tiver um planejamento, tudo se torna muito difícil. Essa gestão, a gestão estratégica, ela trabalha projetos que intercala, que une todas as secretarias num só projeto para que as coisas se evoluam, que cresçam e que se frutifiquem da melhor maneira possível. Falando em predinhos, em casas, como você está falando desses projetos habitacionais, a gente acaba lembrando um pouquinho do déficit habitacional, que não é só caso de Barretos, mas de muitos lugares. Você acha que até o final dessa gestão isso pode ser solucionado, melhorado, esse déficit? Olha, eu acredito que isso passa até a ser um sonho, porque o déficit ele é alto, né? Falava ontem eu com a secretária de habitação do nosso município, Rose Araújo, e ela conversava, eu falei, qual é o déficit? E aí falamos que 9 mil, em torno de 9 mil, e ela falou, olha, é um sonho meu poder realizar, mas enfim, né? E eu falei para ela assim, se é um sonho seu, é um sonho meu também, vamos sonhar juntos, juntos. A gente ainda falou, sonhamos juntos, né? Porque moradia, quem não quer ter sua casinha, quem não quer ter seu endereço, seu local, um cantinho para falar de meu, né? Essa casa é minha, eu comprei, eu estou pagando, saí do aluguel, porque a gente sabe que quando a gente paga um aluguel, eu já paguei aluguel, você fala assim, é um dinheiro que vai e não volta. E não volta. Agora, quando você está pagando o seu cantinho lá, quando você está pagando sua casinha, é um dinheiro que você está aplicando que você sabe que é seu, aquela casa. É um bem próprio. É um bem próprio. Luciana, olha como o nosso tempo passou rápido, né? A Luciana vai estar com a gente também durante toda a semana. Eu queria terminar esse dia de hoje. A gente falou tanto, você acabou falando de sonhos, né? Então, quero convidar você a continuar acessando o nosso site www.brasileirosimóveis.com, porque ali existem muitas oportunidades de negócio para você comprar o seu imóvel, alugar e, lógico, realizar o seu sonho, né? Luciano, obrigado pelo nosso bate-papo que vai continuar durante essa semana, tá bom? Bem. E para você, boa noite, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Até mais. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.